Convido a professora mestra Silvia Cristina Vieira, professora da FAI, mestre em agronegócio e desenvolvimento, a assumir a mesa 2 a partir daqui, com os professores que vão estar sendo debatido no texto. Olá pessoal, boa tarde, todos bem-vindos nessa segunda mesa redonda intitulada Relação entre Sociedade e Ambiente na Paisagem Rural, Experiências de Grupos Sociais na Argentina e no Brasil. A princípio chamamos a doutoranda Marina Ayala Quiroga, licenciada em Gestão Ambiental pela Universidade Blas Pascal de Córdoba, mestre em Antropologia na Faculdade de Filosofia e Humanidade da Universidade Nacional de Córdoba, doutoranda em Geografia na Universidade Nacional de Bahia Blanca, todas as instituições argentinas. Seja bem-vindo, é um prazer tê-la no Brasil e no nosso grupo. A palavra é sua. Boa tarde, gente. Como estão? A mesma coisa que Laura, eu estou praticando portunhol, então mistura. Já não pode falar espanhol completamente, nem pode falar português, mas eu vou tentar un poco introducir sobre dinámicas ambientales para después hablar más sobre el caso concreto, ¿sí? Porque mi intención es poder ver dónde están las construcciones del pensamiento crítico latinoamericano, es decir, desde dónde se han nutrido los diversos autores para después incorporarlo en las teorías y en las discusiones académicas. Pero la raíz del pensamiento es territorial, ¿sí? Entonces voy a incorporar nuevas variantes para poder hacer los análisis. Entonces, tenemos diversidad natural y cultural, ¿sí? Lo que a gente va a hablar sobre biodiversidad, pero también esa biodiversidad, escuché o vi que ustedes hablan de biodiversidad social también, o biodiversidad cultural. En Argentina hablamos de diversidad cultural. Entonces, a diversidad cultural es una mixtura entre lo que han sabido conseguir los pueblos interaccionando con la naturaleza. Es decir, por un lado está la concepción ecológica de diversidad, de lo que va a ser biodiversidad, biodiversidad de individuos, de especies, de comunidades. Pero eso, a nivel del análisis ambiental, tiene que estar en un solo componente. Es decir, la sociedad va a estar incorporando la diversidad natural, y la diversidad natural va a estar incorporando los componentes sociales. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a analizar una comunidad, ¿sí? Una comunidad, supóngase hoy, una comunidad de onzas, ¿sí? Que es una comunidad animal. Mas esa comunidad animal no puede ser analizada si no es en dinámica territorial. Es decir, las amenazas que va a sufrir esa especie va a tener que ver con los modos culturales y de sociedad. ¿Se comprende que estoy hablando? Entonces, no hay esa división, sino en términos conceptuales de otras disciplinas, ¿sí? Que van a hacer análisis culturales por un lado, como es por ejemplo la antropología, y análisis ecosistémico, que puede llegar a ser
desde la biología y ecología. Pero lo que nos interesa ahora, para poder integrar, es hablar de una misma cosa. El deterioro de las relaciones iniciales de la naturaleza y la cultura viene dado por las transformaciones bajo las lógicas del capitalismo hegemónico. Es decir, esta diversidad, ¿sí?, va a estar dando un resultado de deterioro por las transformaciones bajo una lógica, ¿sí? Esta lógica es una lógica sin lógica. ¿Por qué? Porque si podemos hacer el silogismo, ¿no? Un silogismo es un crecimiento infinito en un mundo finito. Entonces, la transformación, ¿sí?, que plantea la forma del capitalismo hegemónico, que es principalmente la acumulación de ganancias, ¿no? Porque es lo que busca el crecimiento económico a través del capitalismo, del capital. Entonces ese crecimiento está planteado en una lógica que no tiene, ¿sí?, incorporado los principios ecosistémicos ni los principios culturales. Entonces viene crisis ambiental, ¿sí?, que ya hablaron bastante Angélica y Laura, pero lo que voy a incorporar va a ser la dimensión de, primero, la incapacidad de comprensión humana del ambiente, ¿sí? Ahí hay un punto a profundizar, que nosotros, desde las formas disciplinares que hemos generado, hemos también hemos creado una incapacidad para comprender al ambiente. ¿Por qué? La forma en que las disciplinas han avanzado a través del positivismo, ¿sí?, ha sido reduciendo, ¿sí?, y aislando. Entonces, las dinámicas que van a ser las causantes de la crisis ambiental no son incorporadas en los análisis, ¿sí? No es una visión holística. Entonces, ese es un punto del ambiente, del mundo, de la vida y de su compleja totalidad. Para admitir una verdadera dimensión del ser humano como parte de la naturaleza, ¿sí? No estamos separados, no podemos analizarlo de esa forma, porque somos naturaleza. Lo que ocurre dentro de nuestros cuerpos mismos es naturaleza. Nuestros propios sistemas, de nuestros sistemas corporales, ¿sí?, que van a ser los que van a determinar desde que yo me mueva de acá para acá, tomo un vaso de agua, toda la complejidad que puede estar en un cuerpo es la complejidad de la misma naturaleza. Entonces, esta fragmentación produce la incapacidad y la no admisión, como no admitir que formamos parte de eso, ¿sí? Eso ha sido la racionalidad que nos ha llevado a la forma de pensar. Entonces, mirar el ambiente desde otras perspectivas. Teorías críticas. Bueno, acá enumero algunas teorías críticas, pero hay muchas más y se van ampliando y dinamizando muy rápidamente, ¿sí? Porque es incorporar cada vez más estos factores y recuperar este pensamiento, ¿no?, que es un pensamiento que estaba más ligado al pensamiento crítico, a lo que eran dimensiones culturales anteriores al establecimiento de ciencia como institución, y a otras dinámicas populares, hoy hablando de lo territorial, que también tienen otras comprensiones. Entonces, ¿qué está haciendo la academia? Recuperar la ancestralidad e incorporar lo popular. A través de que, por ejemplo, Habermas, saber técnicamente utilizado
utilizable a la conciencia práctica del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Concretamente, para la acción, ¿qué saber es utilizable? ¿Qué técnicas son apropiadas? Entonces ahí empezaremos a descartar muchas cosas, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos teoría del paradigma. Después de epistemología del sur, que habló Lau, de Boaventura. Una argentina, Maristela Svampa, que no sé si han escuchado de ella, que va a plantear, en primer lugar, una teoría diferente de las necesidades sociales, ¿sí? Entonces hace todo un análisis sociológico desde dónde están fundadas esas necesidades que después se van a denominar básicas, secundarias, complementarias, infinitas y demás, pero cuál es la raíz de esas necesidades y el vínculo con la naturaleza. Después Maristela tiene un libro que es el más conocido, que es Más allá del desarrollo, ¿sí? Recomiendo este libro para quien quiera comenzar a ver el desarrollo desde un lugar crítico, especialmente el desarrollo sustentable desde un lugar crítico. Otros autores, bueno, Cermeño, Delgado de México, Escobar, Maya y Carrizosa de Colombia, Alimonda, Pengue, Stefanovic de Argentina, Gurinas de Uruguay, Galopín, Elizondo y Cavalcanti de Chile, y el que voy a tomar, Brasil tiene muchísimos más, pero voy a tomar a Porto González, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos hacia otra lógica de pensamiento, que es la noción de territorio. La noción de territorio es una noción de la ciencia geográfica, es decir, la geografía fue fundada en esa perspectiva, pero como luego otras disciplinas afloraron, en el caso de las ciencias ambientales, objetivando en problemas ambientales, olvido por momentos, por lo menos en 20 años de su desarrollo, la noción de territorio. Y la noción de territorio es recuperada por el pensamiento crítico latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué es recuperada? Porque en ese mismo concepto, por más que el ambiente en sí también incorpore la dimensión social, está mucho más esclarecido en la noción de territorio, el espacio, ¿sí? El tiempo en construcción histórica, es decir, un territorio que genera una identidad social, tiene una construcción histórica. Entonces, podemos incorporar, es decir, estos modos de vida son una consecuencia de sucesos históricos. Eso es lo que tiene la geografía. La dinámica histórica del proceso histórico está incorporada. La instancia política, ¿sí? No se construye un territorio sin una instancia política. Es decir, hay una determinación de la forma de organización que va a tener ese territorio. Eso es la política. Y la cultura, que, bueno, ahí va a haber muchas discusiones, si cultura, historia y política están dentro de la cultura, si es otra cosa, que yo a lo que me voy a determinar más acá en cultura, tiene que ver con los modos de vida, ¿sí? Concretamente en cómo se va a producir los alimentos, cómo se va a interactuar con la naturaleza, de qué formas también a través del arte, de la técnica, ese pueblo, esa comunidad que forma parte del territorio, va a dinamizar, ¿no?, la cuestión natural. Entonces ahí pongo la cultura. ¿Qué aparece en el territorio también? Fundamental para el análisis ambiental, la luz. Un territorio es un espacio de disputa, ¿sí? Nada en un territorio está armónicamente.
organizada. ¿Sí? Esta es otra crítica que se le hace al pensamiento que ha tenido la ciencia ambiental. Esta dinámica de armonización. En el territorio tal dinámica no existe. Es un espacio que va a estar confrontado por intereses y va a estar construido bajo intereses. Es decir, cuando tenemos dimensiones históricas, políticas y culturales, deja de pensarse esta cuestión del ambiente como algo exento de las que van a ser las causas de los problemas ambientales. ¿Comprenden lo que quiero decir? Para simplificarlo un poco, una tensión territorial, una disputa territorial como tal no había sido conceptualizada en las ciencias ambientales. ¿Sí? Las ciencias ambientales iban a hablar de ambiente, interacción de componentes, ¿sí? Y cómo esos componentes pueden generar ciertos flujos, ¿sí? Entradas, salidas, cuáles son las dinámicas, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Hay una interacción de complejidad también, pero esa intención de hablar de componentes y de no ponerle el sentido histórico a esos componentes ha traído aparejado que al día de hoy no podamos resolver los problemas ambientales. ¿Por qué? Por ejemplo, cambio climático, mudanzas climáticas, el problema ambiental, ¿sí? Hay un montón de tratados internacionales que intentan dinamizar políticas públicas en los distintos estados, política internacional, pero en ninguno de esos tratados se ha abordado el tema de la deuda norte-sur. ¿Ustedes saben qué es la deuda norte-sur? Es la deuda que los países colonizadores tienen sobre los países colonizados. Es una deuda histórica que nunca se salva. Estos pueblos, en estas geografías, fueron saqueados. ¿Sí? Saqueados de recursos naturales, exterminadas las poblaciones. Es, si se quiere desde alguna perspectiva, un problema ambiental. También existe. Pero cuando se habla de mudanza climática, parece que todo el mundo fuera responsable de igual manera, ¿sí? O ustedes, en cada acto de su vida son responsables de la mudanza climática, pero no se incorpora concretamente la deuda que hay. Y actualmente, como hay ciertos países que van a ser mayores responsables de la mudanza climática que otros. ¿Sí? Y bueno, esa interacción, por ejemplo, es lo que va a incorporar la noción de territorio. Bueno, Puerto González va a hablar de la construcción de sociedades sustentables en el sur, desde el sur. Entonces él plantea una geografía ambiental de los procesos de territorialización y movimiento de apropiación de la naturaleza. ¿Se comprende? Reterritorialización es, luego de haber sido despojados de los territorios, ¿sí? La sociedad vuelve a territorializar, es decir, a incorporar identidad, incorporar historia, incorporar política,
y movimientos de apropiación de la naturaleza. Y ahí aparecen muchos movimientos sociales que van a incorporar la dinámica de la naturaleza como parte de su sentido, parte de su significado. Bueno, otro libro para recomendar de Porto González es Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina, geografía de los movimientos sociales. Bueno, eso es lo que trata Porto González. Bueno, eso tiene un video, pero vamos a ver un poquito sobre algunas luchas ambientales en Argentina. Voy a ponerlo un ratito al video para poder seguir adelante porque dura bastante el video, pero es como para tener un pantallazo de algunas luchas ambientales. Después ponemos el otro porque en el otro video también te muestro. Ese que fijo de... Tengo un problema cuando ustedes incorporan un video en el PowerPoint, que a veces no funciona, pero después vemos los videos sino al final del espacio. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos sociales y la organización? En primer lugar, los movimientos sociales, a diferencia de lo que ocurre con políticas públicas, ¿sí?, buscan la emancipación por la que van a luchar y que no es una política estatal. ¿Sí? Los movimientos sociales no buscan incorporar dinámicas de políticas públicas, no buscan tampoco que sean considerados en las políticas públicas. La dinámica de un movimiento social es emancipatoria, ¿sí? Pretende la autonomía de la decisión, ¿sí? Entonces, las luchas por formas organizativas diferentes, lo que es la democracia participativa, y las luchas por la ciudadanía. Acá tenemos diferencias, es decir, por un lado vamos a tener una democracia participativa y por el otro lado una democracia representativa. La representativa, que es a través de la ciudadanía, en la cual como personas vamos y votamos, ¿sí? Ponemos un voto que a veces puede ser representativo el ganador con ese voto o no, pero es a través, o puede acontecer que también votemos a alguien y esa persona sea corrida del Estado, ¿sí? Pueden suceder muchas dinámicas en el gobierno. Eso es una democracia representativa, ¿sí? Nosotros ponemos un voto, confiamos en el Estado en que va a generar las políticas públicas necesarias. La otra democracia, la participativa, es de organización. Entre los que estamos acá decidimos hacer algo, ¿sí? No vamos a poner el voto, sino que vamos a tomar cartas en el asunto, nos vamos a organizar y vamos a llevar adelante alguna acción. Bueno, dentro de esa dinámica de emancipación, de organización, en la Argentina tenemos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿sí?, que se puede decir forma parte de la vía campesina, al igual que el movimiento Sin Tierra, acá en Brasil, mas no tiene ni el alcance, ni la organización, ni la historia del movimiento Sin Tierra. Ustedes en esto tienen como mucho más, ¿sí? Pero el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la Argentina ha reagrupado 20.000 familias agricultoras
que tienen una ancestralidad en el territorio. Y se ha organizado para que esas comunidades puedan tener, por ejemplo, los derechos de posesión de las tierras. Porque esa es una de las luchas, ¿no? Sobre la tierra misma, en que han ficado muchos campesinos y campesinas durante muchísimos años, pero no tienen el papel que tienen. Este movimiento campesino indígena se organiza para esas luchas, por ejemplo. Y lograr la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Ahora vamos a ver. Reforma agraria. Tierra, agua y justicia. Es la democratización del agua y de la tierra en perspectiva de función social. ¿Se comprende? Que es democratizar la tierra y el agua como recursos de los pueblos. Desarrollar un sistema de comercialización que permita alimentos sanos y de calidad lleguen desde los productores argentinos sin atravesar intermediarios que eleven los precios. ¿Sí? Se generan dinámicas de mercado locales entre productor y consumidores locales. ¿Sí? La otra pata es un sistema de créditos y subsidios de producción campesino indígena. Es decir, entre las mismas familias se generan solidaridad financiera, ¿sí? Y a través de ciertas, también de apoyos externos, pero no apoyos limitantes, no apoyos que limiten la soberanía del pueblo, sino otros apoyos para las familias que viven en el campo. El acceso a una educación basada en los valores de la comunidad, el arraigo cultural, la diversidad y la multidisciplinariedad. Esa es otra rama de la reforma agraria. Miren todo lo que incorpora pensar en reforma agraria. Muchas dimensiones. Bueno, ordenamiento territorial participativo, es decir, todos vamos a decidir dónde queremos organizarnos, cómo queremos organizarnos, dónde vamos a poner, por ejemplo, desde una escuela hasta qué dinámica vamos a tener con el río. Activa participación de campesinos mismos. Bueno, eso es un resumen de todas las variables que incorpora una reforma agraria. Sí, otro video, paso final. Después está una jornada del movimiento campesino de Córdoba, que es del cual formo parte y trabajo en proyectos de investigación y de extensión en la universidad, vinculando. Adelante. Este es el otro video. Bueno. Y el Grupo de Educación Ambiental Popular Latinoamericana de la Universidad Nacional de Villa María, que fue mudando mucho, que ahora se fortalece en una asamblea socioambiental donde se han incorporado actores de otras partes, digamos, no académicos, otros actores sociales, principalmente por lo del bosque nativo. La sociedad se organizó mucho y ya no es un grupo universitario plenamente, sino que es una asamblea comunitaria, en donde, como académicos, formamos parte al mismo nivel horizontal que cualquier vecino o vecina de la organización. Bueno, ahora voy a mostrar algunos videos, ¿sí? Así que si pueden apagar la luz para que lo vean mejor. Son 3 minutos. Sí. Este es el movimiento campesino de Córdoba.
monte porque vive en el monte, porque tiene sus animalitos ahí, su majada, su vaca, y puede seguir viviendo. Pero si no hay familia, seguro que no hay monte. Esto es sala, se utiliza para hacer peces, para los bebés. Esto es Atamiki. Vivimos a todos de la misma manera, criamos animales, poseemos la tierra y hay que defenderla en este momento, sobre todo de quienes la usurpan, que vienen a desmontar, a arar. Entonces, lo que tú quieras hacer, ellos lo hacen triturado, todo eso lo hacen pedacitos, y lo dejan playa. El comer sano, alimentarse sano, también es el problema de todos los argentinos, todo el mundo. Y nosotros lo podemos demostrar que más sano que esto no hay. La soberanía alimentaria tenía que ver con el derecho a una buena alimentación, a poder decidir qué comemos, a tener el derecho a producir lo que comemos, a decidir cómo lo producimos. Yo solo produzco 1000 kilos por año. Si somos 20, serían 20.000 kilos. Lo que producimos en la zona es más o menos unos 700, 800 kilos de vaca. Bienvenidos a Cocineros Caseros, recetas que curan sus heridas. Quiero tomarlo entero, ¿cómo es el plano? ¿El ¿Primer plano no? No. ¿El manito de la pared no vale? Y después en el Congreso que en Buenos Aires dijimos nosotros que la vida de deforestado es campo popular y nosotros estamos reforestando como organización, estamos reforestando el campo popular. Obviamente que no se toque nada de lo que es nuestro, porque nosotros consideramos una cima acá y acá tenemos que morir. Bueno, muito obrigado por la atención. Vamos à próxima apresentação. Chamo agora o Daniel Estela Castro, graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, Exalc, Piracicaba. O que eu disse? Agronomia. Tudo errado aqui. Mestrado em Ciências Ambiental, Procam USP, doutor em Geografia Física, também pela USP. Atualmente, professor substituto na Unesp, Campos de Tucumã. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por acompanharem. Eu nem sabia como seria a apresentação das oradoras que me precederam, mas curiosamente o que eu montei, o conteúdo que eu montei tem muita relação com o que elas colocaram na apresentação delas, sobretudo no primeiro bloco. Então, a tentativa da minha apresentação hoje sobre paisagens rurais, essa relação do agricultor no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes ele mora também, é fazer o caminho inverso delas, né? Então, elas vão lá falando do problema da educação ambiental, da inexistência, da baixa eficácia da política que reflete no real, no concreto, da existência de educação ambiental nos diversos níveis de ensino, né? No caso, eu vou estressar o ponto do ensino superior, mas por um outro caminho, mostrando de fato, aproveitando o tema território que a Marina colocou, estudando territórios, que seria um pouco isso aqui. Então, vou
para a gente mostrar depois os territórios para vocês. Só que na geografia, o que funda a geografia moderna é o conceito de paisagem. Então eu não consigo fazer um estudo territorial se eu não entender o que é paisagem, se eu não me apropriar da paisagem como uma categoria de análise integradora das relações do homem no seu espaço. Isso é geografia. Depois você passeia pelos outros conceitos que tem território, espaço, como o Milton Santos gosta muito de falar, e desenvolveu muito essa linha do espaço. Né? Bom, aqui um extrato de Saint-Hilaire, quando passeava pelo Brasil, passeava não, faz um trabalho extremamente sério, importante, era um naturalista, e quando a coroa portuguesa muda para o Brasil, né, o Brasil vira fonte, né, no centro do Império, abrem-se as portas e permitem-se diversos estudos. E ele é um dos naturalistas que passa, ele passa pela região da província de São Paulo, na época, por 1818, 1820, a primeira viagem, depois ele faz uma segunda viagem, ele já nota que, saindo de Minas Gerais, entrando no estado de São Paulo, entrando ali por Mogi Mirim, lógico, muda o relevo, muda o tipo de solo, porém mantém a mesma vegetação, de certa maneira. O que ele quer dizer, na paisagem são espécies arbóreas imensas. Ele fala, nossa, muda clima, muda relevo e floresta. E ele continua caminhando em direção à Vila de São Paulo, capital da província, que será depois, e nota que chegando em Jundiaí, já muda o relevo ali, né, que tem a serra, chegando em Jundiaí, ele vê que essa vegetação se mantém. E aí ele começa a observar que de Jundiaí até São Paulo, você começa a observar fragmentos florestais aqui. E ele se pergunta, será que antes de eu chegar aqui, será que antes de ter o desenvolvimento da Vila de São Paulo, essa vegetação também se estenderia? Apesar do que já se tem de estudo, considerando relevo, clima, entre outras variáveis consideradas na época, vamos dizer que não. E aí ele faz a mesma reflexão na França, dizendo, a gente não tem como saber o passado, a não ser estudando esses fragmentos. E ainda ele vai mais longe, ele disse assim, aqui no Brasil, nessa época que eu estou passando, é muito importante iniciar esse tipo de estudo antes que seja tomado le champ de maïs, de manioc e de cana-de-sucre, que é mandioca, cana-de-açúcar e milho. E depois, de certa maneira, acontece na nossa paisagem, estado de São Paulo, cana-de-açúcar, milho, a gente tem já um pouco de soja, não é o que mais está presente na paisagem, mas sobretudo cana-de-açúcar e, dependendo da declividade, da qualidade do solo, do ponto de vista químico e físico, eucalipto. Tá? Ou seja, já apontavam, tecnologia já existia, preocupação, se a gente quiser dar essa roupagem ambiental, esse termo, né? Já existia há muito tempo. E preocupações nos territórios ou nos seus países de origem também, porque sim, eles começavam a passar por problemas de escassez desses recursos, madeira, navio, casa como fonte de energia. Bom, então tem esse livro muito interessante, acho que é dele, né, era o nome dele, que ele fala sobre o imperialismo ecológico das ilhas do Oriente e das ilhas ocidentais. Quem se interessar por isso, faz um resgate lá das viagens, dos primeiros impérios, já com uma semente de capitalismo comercial, já apesar dessa discussão, capitalismo, já está ali naquele início. E aí vale a pena resgatar o Bonifácio de Andrade, que em 1821 já fala, olha, nas divisões de terra, pelo menos 1/6 da terra tem que ser conservada com a sua vegetação nativa. Por quê? Porque no mestrado eu estudei muito a desmatamento e reserva legal. Né? E eu tive que fazer um resgate histórico. Então, se havia ou não se havia pesquisa de informações e ciência que tivesse sido feita e uma certa educação ambiental, se você quiser usar esse termo também, se já havia, e sim, Andrade Silva, que estudou lá em Portugal, teve a formação em engenharia florestal, com outro nome lá, mas também na parte de mineralogia, dos outros minerais, já recebeu
base da formação do que era o Código Florestal nosso até 1965, para a área de preservação permanente, por exemplo. Curioso, né? No século XIX já falavam isso. Bom, aqui no histórico, então, das nossas leis, o Brasil, para a conservação de vegetação nativa, não é ruim nas suas leis. Apesar que não é uma lei feita para o agricultor entender, isso é claro, seja ele grande, pequeno, médio, agricultor familiar ou campesino, se assim a gente também quiser chamar por uma determinada localidade, num determinado contexto econômico, político, social no Brasil, agora, né, em 2017, no ano passado. E aí também, todas essas questões que vocês já sabem, já foi falado no primeiro bloco, de certa maneira. E aqui só um resgate, porque esse estudo eu apresentei em 2010, né? Só o Metzger, que é o Jean Paul Metzger, professor lá da USP em São Paulo, que de fato, nessa época que eu estava fazendo a revisão de 2007, 2010, apresentava um trabalho para a região amazônica, falando assim, olha, por que a reserva legal tem que ter 80%, se tiver que mexer, por que ela pode ser reduzida por 50%? Você não tinha dado científico suficiente para manter uma discussão que se sustente num nível adequado contra uma bancada ruralista, por exemplo, que é o que aconteceu depois no Congresso, e o pessoal que defendia o Código Florestal anterior com todas as suas melhorias, perdeu esse braço de ferro. Né? Mas uma das culpas está na academia também, da perda desse braço de ferro, né? Dos interesses que existem dentro do Estado. Todos sabem hoje que o ministro da Agricultura é o professor Blairo Mágico. Todo mundo sabe quem ele é. Bom, o principal produtor de soja no Brasil, pessoal física, né? E aqui então um pouco do território ali onde eu estudei, o município de Sorriso, que eu fui para lá estudar isso porque além dele, esse conceito de bioma ele é complicado, né? A professora Angélica depois pode melhorar para isso. Mas enfim, eu usei o conceito de bioma, ele tem falhas. Mas vamos lá, vamos partir dos nossos marcos também. Bioma amazônico, bioma de cerrado, e aqui o que estaria em cinza seria áreas de transição. Olha lá que interessante, né? O agricultor que está aqui, ele está no mínimo em 2 biomas. O que a lei falava nessa época? Falava assim, olha, você está no bioma de cerrado, você tem que preservar 35%. Né? Então, você estava aqui no tempo, antes de 2012, que eu não posso. Você está em cerrado 35%, você está na área de transição 35%, 80%, floresta 80%. Imagina um agricultor. Ah não, eu estou aqui no cerrado. Ah não, agora eu andei 1 quilômetro, já estou outra distância. Interessante essa lei. Mas enfim, ela existe, não é culpa, é culpa da lei também na minha consideração. Não é uma lei feita para quem é regulado entender. Isso, do ponto de vista legal, faz muito efeito se a lei para interno ou não para interno. Claro que aí tem outros agravantes, falta de efetivos fiscais. Quem é o principal interlocutor, isso depois eu fui concluir no doutorado. Né? No caso da produção agrícola, seja em qualquer nível, o principal interlocutor entre academia e realidade de produção é o engenheiro agrônomo e o técnico agrícola. Aí você vai nas escolas, vê grade curricular da formação desses profissionais. Então, se ele é o principal interlocutor e ele entra na propriedade, ele presta assistência técnica, ele minimamente conhece as relações importantes ecológicas que acontecem naquele sistema, porém ele não tem uma educação pensada para a conservação, para a preservação, ou minimamente entender, apesar de saber que é uma cadeia própria, mas talvez ele não consiga, ele não é motivado na faculdade para usar um termo da economia que eu não gosto, acho super complicado entender isso, mas dos serviços ambientais, mas é valer a hora de preservação permanente e validade. Enfim, mas é um esforço bacana, que vale a pena. Acho que quanto mais coisa positiva tiver, quem sabe a gente consiga atingir uma realidade diferente. Mas tá aí, isso aqui é uma confusão institucional, tá? Qualquer confusão institucional de leis, se você tem uma indecisão de 2000 para 2001 muda, de 98 para 99, 98 para 2000 também muda, os agricultores da realidade sabem que isso está acontecendo.
Eles podem se aproveitar dessa inconsistência ou confusão institucional para fazer o que eles bem quiserem também na propriedade deles, já que nem muitas vezes os fiscais sabem que regra lê, como que ele tem que fiscalizar, sem falar de outras questões da realidade, como os fiscais são ameaçados, mas isso faz parte da nossa conversa hoje. Bom, então voltando um pouquinho, esse é o município de Sorriso, localizado no estado do Mato Grosso, certo? O desmatamento de não vegetação regenerada, mas de vegetação que existia ali, acontecia nesse momento que eu estava lá, por isso também a escolha de um território onde, não como em São Paulo, mas lá você permite ver a pessoa que adquire a terra, seja por meios legais ou ilegais, promove a mudança daquela paisagem, daquele ambiente, certo? E entender quais são os motivadores, o que leva ele a fazer isso. Uma caracterização dos biomas no município, é o 44,5% amazônico, Cerrado 47%, transição a 39%. Bom, aqui já é uma imagem de satélite, então o que é verdinho mais forte é vegetação nativa, o que é verdinho mais claro é área de cultura, solo exposto, tons de roxo. Aqui, uma paisagem característica, é um município muito plano, para quem já teve nessa região sabe o que eu estou falando. Você tem 1.000 hectares, 2.000 hectares com pouca letalidade no terreno. E esse é o padrão, eu desmato até onde o trator conseguir entrar. Na hora que ele cair, no declive onde passa o curso d'água, opa, aqui deu por volta. É isso. Baixa fiscalização, não tem qualquer tipo de constrangimento. Só uma caracterização da escala do município. Aqui, a evolução do Código Florestal, todas as suas alterações e conclusões. Né? Por que 80, por que 50, por que 35? Quem disse isso? Isso era o principal questionamento de muitos da bancada ruralista que ganharam o braço de fora. Um pouco daquela defasagem de pesquisa acadêmica que eu disse para vocês, apesar de ter já existe muita discussão desde o século XIX. Dá até para ir mais longe no tempo para encontrar registro. Aqui as propriedades rurais caracterizadas, algumas que eu consegui entrar para entrevistar, quando não fui barrado. Imagina falar de desmatamento lá, não era todo mundo que gostava de me receber, muito pelo contrário. 12 concederem entrevistas. A caracterização de algumas propriedades, então, espalhadas, e aqui os passivos ambientais, todas irregulares que eu entrevistei. Todas. Aqui são algumas caracterizações, evolução do desmatamento, feito uma análise de satélite, tratamento das cores, das bandas, tratar a vegetação e quantidade de área agricultável. Como lá é muito plano, não precisou fazer um tratamento muito bem aprofundado de seria a reserva legal, que seria a PT. Mas, a gente está falando de áreas de 2.300 anos. Essa é aqui, o passivo ambiental é menor, mas está regular. E na maré de cerrado. E assim sucessivamente. Olha, essa praticamente na área de vegetação. Bom, aqui já avancei um tempo, em 2010 eu fui estudar não o desmatamento da reserva legal, mas como se dava então a relação do agricultor com a vegetação nativa. Como que é a relação dele? Já que no primeiro momento existe lei, mas não existe fiscalização, não tem um constrangimento. Será que é só isso que favorece ele não respeitar a lei? Será que é somente essa ausência de agentes trabalhando no local faz com que o agricultor não respeite a regra? E aí eu estava desconfiado que não. Então eu quis entender a relação do agricultor com a vegetação nativa. No primeiro momento com a intenção de fazer estudos de percepção ambiental. Esse tema estava um pouco na moda e depois eu fui ver que ele não para em pé. Fazer estudos de percepção ambiental. Porque o tema percepção é algo muito difícil de se estudar.
há uma grande contradição entre os próprios psicólogos que desenvolveram instrumentos de análise do positivismo para verificar o que é percepção, como que ele está percebendo uma percepção. Também é tema do nosso debate hoje. São 9 municípios escolhidos no estado de São Paulo. Esses 9 municípios, eles foram escolhidos pelo seguinte fato: são os que mais conservaram, mantiveram vegetação nativa no seu território. Tá? Aí eu escolhi um para caracterizar para vocês aqui a apresentação dos 9 municípios. Aqui uma caracterização, poderia ter feito um estudo por bacia hidrográfica, no caso de bacia, não fui por esse viés, eu fui mais pela parte da compartimento do relevo paulista, que também é uma caracterização do professor Jurandir Rosa, da Geografia da Universidade de São Paulo, também, e o município de Buri, que é esse que eu vou apresentar para vocês daqui, a maior parte dele na depressão periférica e pouca coisa no Planalto Paulista. Aqui, no município de Buri. Bom, vegetação, também, solo. Aqui, mostrando então a sede do município, né? A caracterização do relevo e basicamente trabalhando tipo de solo e podosóleo, latossolo e areia podosólica. São os termos antigos, né? Classificação do solo que eu ainda utilizo, já que existem os termos novos, como cambisolo, etc. Bom, para desenvolver o estudo, então, constatando solo, vegetação, clima, as principais culturas agrícolas, os principais bairros, as festas culturais que existiam nesses bairros, os tipos de igrejas, as relações sociais que existiam, eu separei em 6 grupos, em 6 diferentes paisagens. Uma caracterização dos 6 municípios, um pouco da paisagem, pasto. No fundo é eucalipto, no fundo araucária, ali você começa a ter alguma coisa de araucária no sul do município de Buri. A gente não está muito longe de Tapera, você for um pouco mais a oeste, você já entra no município do estado do Paraná, a famosa Mata das Araucárias. Bom, aqui um pouco de mata ciliar, de mata de galeria, o principal rio do município, a Piauí-Iguaçu, Piauí. Também caracterização de vegetação, aqui também, mesmo padrão que você vê lá no Mato Grosso, que você vê no Paraná. Eu acho que vem grande parte do Brasil onde a agricultura se desenvolve com esse padrão de tecnologia. Não vamos colocar em questão aqui a questão da tecnologia ser favorável ou não. Trigo, indo até a beira de um curso d'água, que tem um pouco de APP. Ou seja, isso tudo para caracterizar que não muda as propriedades agrícolas localizadas no município, não muda muito a região, o clima, as culturas locais, o padrão de atividade agrícola realizada na paisagem brasileira. E o que a gente quer, né? O que se espera desse futuro nosso? Se há cada vez mais uma homogeneização das paisagens agrícolas, cada vez mais uma artificialização. Querendo ou não, você começa a ter perdas culturais também, por mais que se faça um trabalho de resgate. O quanto desse resgate rebate, de fato, no território, de verdade, de realidade, que muda a paisagem. Não adianta fazer, na minha opinião, uns trabalhos, se a gente não parar para refletir como isso é rebatido no território, de fato, na paisagem. Essa paisagem não muda. E ela não muda. Quanto? Já deu? E ela não tem mudado, ela tem cada vez mais ficado igual. É isso. Então, para mostrar que chegou aqui também um padrão de eu fazer outro tipo de pergunta, apresentava esse modelo, uma grande cartolina para os agricultores, falava, se essa terra fosse sua, como você faria a abertura da sua área, como você organizaria a sua produção agrícola, né? Mais de 80% eles inclusive responderam isso. Eu imaginava que isso aqui seria suficiente de APP, e o que sobrar estava legal. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo de falar isso. Tá?
Ainda não era 2012, estava na transição, já era 2012. Nenhum medo. Alguns falaram, próximo às minhas instalações, a minha casa, eu vou manter uma vegetação nativa, para ficar um ambiente mais adequado, mais úmido, gostoso de se morar. E aí a principal conclusão é essa, que independente das falhas do Estado, existe uma falha do Estado na educação. Então, se você entrar no currículo da Exalc, não tem na formação. Até hoje, a formação é falha, no sentido de ter o engenheiro agrônomo olhando da importância da reserva legal, da importância da área de preservação permanente. Se você entrar na Unesp de Jaboticabal, mesma coisa. E aí, a mais novinha aqui, deve ter 5, 8 anos, que é a Unesp, que é a Federal de São Carlos, lá no município de Guri, olha que curioso, né? Lá sim, eles têm uma formação completamente diferente para o engenheiro agrônomo. Acredito que seja porque esse campus era do Radon Assar, prêmio Camões de literatura, vocês devem saber. E acredito que ele exerce uma grande influência de como deve ser algumas coisas. Acho, não tenho certeza. A única coisa que eu sei é que quando a propriedade rural dele, ele ainda agricultou lá, mas quando foi doada à federação, ele exigiu que os funcionários dele fossem incorporados, né? Continuassem trabalhando agora para a cidade. Depois, no debate, se houver interesse, a gente pode abrir os currículos e comparar a grande diferença. E provavelmente agora vai começar a sair generando um olhar diferente. Para a pequena produção, para a agricultura familiar, que é a realidade de Guri, esse município diferente do que eu estudei lá no Mato Grosso, apesar de assentamentos, etc., mas são completamente oprimidos pelo sistema que existe lá, das multinacionais. E talvez rever daquele quadro do município de Guri, que naquela época era que conservava a maior porcentagem de vegetação nativa no seu território. Municípios agricultáveis, de grande extensão de área para fazer agricultura. Você vai para o Ubatuba, você tem muita vegetação, é complicado fazer agricultura lá. Obrigado, pessoal. Vamos compor a mesa, então. Questionamento. Pessoal, vamos iniciar os questionamentos. Eu sou a Ana, sou professora aqui no campus. Quero parabenizá-los pela apresentação. Vou poupá-los do meu portunhol, Marina. Queria falar com o Daniel que eu compartilho com você nessas ideias. Eu vim de Viçosa, da agronomia, e também senti falta, né, desse tema durante a nossa graduação. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Marina, de que como funciona na Argentina o apoio da política pública, do Estado, sobre o fomento a esse desenvolvimento dos mercados locais, de novas dinâmicas para os campesinos, né, para a agricultura familiar nossa. ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí, parece un poco. Hubo apoyo, hubo programas y una Secretaría Nacional de Agricultura Familiar. Si ustedes escuchan, yo estoy hablando en pasado. ¿Sí? Ahora ya no más. La Secretaría de Agricultura Familiar cerró. Esto fue un retraso en las políticas públicas en general, porque haber incorporado dentro del Ministerio de Agronomía, de Agricultura de la Nación, una Secretaría de Agricultura Familiar, era de alguna forma una innovación y un acercamiento, esto de lo que hablaba, ¿no? de mantener
el poder popular y el poder público. Ahora existen algunas otras políticas públicas que se siguen sosteniendo, como es el caso de bosque nativo, de mata nativa, que bajo una ley nacional de presupuestos mínimos, Nación baja fondos financieros para fondos de compensación a aquellas familias que hacen sostenimiento del monte nativo. ¿Sí? Entonces, el movimiento campesino de Córdoba, con el que yo trabajo específicamente porque estamos ante una disputa legislativa y territorial, ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo, porque los desmontes, la deforestación sigue ocurriendo por más que tengamos distintas políticas. Pero concretamente ahora, a través de esos fondos de compensación para familias, lo que logramos es que las familias se registren, ¿sí? Haya un registro de familias, de propiedades que tienen producción, podría decirse, agroecológica, ganadería mixta, y mantienen el bosque, ¿sí? La mata nativa. Es mínima la compensación, ¿sí? Estamos hablando de 4.000 pesos argentinos la hectárea por año. Perdón, 4.000 reales, porque había dicho cuando hablé en la maestría hicimos la conversión. 4.000 reales por hectárea por año. Es mínimo, es muy poco. Entendiendo que son parcelas chicas, donde están las familias, no tienen más de 5 hectáreas. Pero eso sirve porque los modos de vida que se tienen en esos lugares están muy lejos de nuestros modos de vida, de nuestros niveles de consumo. El consumo que tienen esas familias de otra cosa que no sea lo que se extrae del monte, de la agricultura familiar, es mínimo. Entonces sirve mucho y sobre todo nos sirve como movimiento para hacer los registros a la hora de que emprendimientos mobiliarios y de agricultura convencional vienen a presionar sobre ese bosque nativo, ¿sí? Porque esa disputa se da en la legislatura de Córdoba, actualmente no está resuelta. Se presenta un proyecto para disminuir las zonas rojas de protección ambiental sobre el bosque nativo. Entonces, poder tener esos registros de esas propiedades y de esas personas que están protegiendo y produciendo al mismo tiempo sirve para dar esa disputa legislativa, ¿sí? Pero mientras tanto, esas familias generan redes de teléfono para llamar a la policía ambiental porque día a día hay desmontes. Por lo menos hay 2 o 3 desmontes al día en Córdoba y tenemos un 3% de bosque nativo. Entonces, fíjense a dónde está, ¿no? Cómo se corre la barrera y estas dos dimensiones, por un lado lo que se puede hacer en la legislatura y lo que sucede concretamente en el territorio, porque una vez que se desmonta, que se deforesta, ya no hay vuelta atrás. Por más que haya una multa, por más que haya una compensación económica de ese daño ambiental, la vegetación en nuestros territorios tarda más de 40 años en tener esta altura, ¿sí? De sotobosque. Entonces es mucho el daño. Eu endosso perguntas tanto para a Marina, né? Como também para o Daniel. Para a Marina é o seguinte, você colocou que na luta e a luta pela emancipação, né, ela não chega a ser, ela não é política, aí você põe entre parênteses, política estatal, né?
pelos movimentos que você participou e estudou, quando você luta pela terra, tá, você não tem toda... Você pode até chegar na terra, mas você é abandonado lá. Essa situação, né, de abandono, de exclusão, não chega a fazer com que esses movimentos questione, sim, a questão estatal, ou seja, a emancipação política estatal, que não adianta ter somente a emancipação cultural, mas tem que tomar, pega no pé da palavra não, mas mais ou menos o seguinte, tem que tomar o Estado para garantir, né, a continuidade dessa política. Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte, quando você fala da questão daquele primeiro grupo dos movimentos, né, campesinos e indígenas, acho que foi o primeiro bloco que você colocou, você coloca que a bandeira de luta deles é terra, água e justiça, né? Achei interessante a questão da água, né? Ou seja, você luta pela terra, mas não luta por outras variáveis necessárias para você manter sua terra e produzir. Essa luta, esse lema, né, da terra e água, essa água é só uma questão teórica ou de fato é uma questão que pertence à luta, está na cabeça e na ação de cada um, né? Então, esse compromisso pela não privatização da água, etc., está dentro desse movimento ou está dentro da direção do movimento ou dos teóricos que estudam esse movimento? Deu para entender as duas? Sim. Tá. Na questão do Daniel... Vamos responder? Pode ser. Pode ser? Pode ir. Bom, a primera pregunta. Yo pienso que siempre hay que estar de alguna forma presionando al Estado, ¿sí? Porque ahí entra, ¿no?, lo que es un gobierno de lo que es el Estado. Nosotros somos un Estado y hacemos una participación en el Estado a través del voto. Tenemos otros mecanismos de participación, mas no se dinamizan los otros mecanismos. Entonces, si voy o sea, para nosotros la Argentina ha sido muy doloroso y lo es en este momento. Muchas políticas fueron corridas, ¿sí? Entonces entiendo lo que vos hablas de que si no hay permanencia de esas políticas, cómo se puede llegar a disputar. Hoy nuestro límite de disputa es mucho más pequeño, porque ahora nosotros tenemos tantos frentes de batalla, ¿sí?, tantas disputas en el juego, que se limita a cuestiones más básicas, como es el alimento diario y el empleo, ¿sí?, porque hay mucho desempleo en Argentina. Y estas luchas, que habían sido avances de incorporación, pierden protagonismo, ¿sí?, pero al mismo tiempo son las luchas de fondo, porque concretamente es lo que acontece en el fondo. Entonces yo sí pienso de que hay que tener constante tensión en el Estado, pero para tener constante tensión en el Estado, ¿no?, en el Estado, llámese poder ejecutivo, legislativo y judicial, necesitamos una organización de movimiento, porque esa tensión, para que sea incorporada tanto una política pública o para que sea defendida la política pública, solamente ocurre en las bases. ¿Se comprende? Bueno, y la segunda, en cuanto a la gestión del agua, en la Argentina también hay lo que son las vacías hidrográficas, pero que acá nosotros vamos a hablar de cuencas hidrográficas, y existen los comités de cuencas, más fueron ineficientes en la gestión, porque el poder jurisdiccional, es decir, el poder de los perfectos allá en Córdoba, es mayor al poder que puede tener el comité de cuenca. Entonces, ¿qué realiza el movimiento con respecto al agua? Hemos sufrido muchas inundaciones. Una de las causas principales de las inundaciones ha sido la deforestación y el crecimiento
el crecimiento inmobiliario, ¿sí? Desplanificado. Entonces la lucha previa que hay en la Argentina es la de las inundaciones. Hay consejos populares, ¿sí? Por ejemplo, uno que es de Sierras Chicas, así se llama, en donde su objetivo central es la lucha por el agua, ¿sí? Porque, por esto mismo que digo, se generan muchos countries, barrios privados en Córdoba, y eso tiene mucha demanda de agua en esa región, porque tienen campos de golf, piletas, ¿sí? Mucha demanda de agua y no hay, concretamente no hay. Entonces la organización de los vecinos mismos que sufrían cortes diarios de agua generó esta organización de Sierras Chicas, que es previa a toda la organización que hay por el bosque nativo, pero ahora se han integrado el agua y la tierra con la justicia, y otras luchas como la de los agroquímicos, agrotóxicos, venenos como Palemose. Son varias luchas que hay y que se van generando a través de la tensión y de la presión que generan, pero siempre emancipados, para incorporar estas tensiones como definiciones políticas y talleres, ¿sí? de políticas públicas. ¿Se contesté? Sí. Vamos então à questão para o Daniel. Duas questões. Uma, na verdade, é para mim mesmo. E se deu um sorriso aqui, me pareceu que a questão do serviço ambiental deve ser uma questão cara para você, né? Você queria falar alguma coisa ou não. Então eu queria que você também falasse do que eu vou falar. Eu acho que o serviço ambiental, o conceito de serviço ambiental, eu vou usar um deles que me assusta muito, né? É quando se fala, né, que o produtor rural, vou chamar, na verdade, proprietário da terra, né, que nem sempre ele é produtor rural, que o proprietário da terra, se não corta as laterais do rio, a vegetação lateral do rio, que a lei obriga ele a não cortar, ele deve ser reparado por prestar o serviço de produção de água, correto? Eu acho que isso aí, eu vou fazer uma comparação, né? Eu acho que isso é como se fosse pagar, né, o traficante para não traficar. Existe uma lei clara que diz não pode cortar porque não pode acabar a água. Aí tem setores que dizem que ele deve ser ressarcido financeiramente por acatar uma lei que diz respeito a toda a sociedade. E isso, vamos dizer, o conceito do serviço ambiental também está dentro desse livro. Então, se puder, de repente... Porque eu pergunto sempre, porque é quase que apanho quando digo isso no movimento ambientalista. Mas queria saber a sua posição. A segunda, aí é uma questão minha mesmo. Houve um período lá atrás, em anos 2000, que eu brinquei um pouco com a geografia, né? E o que eu li na questão da geografia da paisagem, né? Não sei, eu não consegui ver ela como instrumento de análise, né? E aí você colocou hoje que a geografia moderna tem a paisagem como fundante, né? Então, se você perdeu uns 2 minutos para me explicar melhor, eu querendo analisar o território, tá? De uma forma crítica, militante, a geografia da paisagem seria um instrumento para mim? Que você falou? Não. É engano meu. Não. Acho que há uma série de ideias e conceitos que às vezes confundem a cabeça da gente, principalmente quando não há uma extensão por parte da universidade disso. Apesar que lá em São Paulo eles fazem uma boa extensão, bem admirável. Os professores que eu mais gosto da geografia, que são os mais antigos, não gostam de fazer divisões. Tudo é geografia. Não existe geografia cultural, não existe geografia da paisagem, entende? É geografia. Assim como na pós-graduação que eu fiz, tem geografia
humana e geografia física. São questões políticas, de militância política, que em um certo momento entrou no Brasil, um pouco a reboque do que aconteceu na França. O senhor deve saber a história bem melhor do que eu. De qualquer maneira, o conceito de paisagem já vem bem antes da geografia nascer como moderna. Quando a gente vai voltar lá para Kant, ver o que ele está falando, mas Kant, ele exerce bastante influência no desenvolvimento das ideias que alguns teóricos depois vão se apropriar dessa discussão para influenciar na formação da geografia como disciplina. E ele vai jogar bastante informação na discussão de território e um pouco de espaço, não paisagem propriamente dita. Porém, a ideia, a palavra paisagem utilizada na França, utilizada na Alemanha, utilizada na Rússia, e até na Inglaterra, por que não, ela tinha um significado muito prático, muito do dia a dia, do real. E esses pensadores dessa época, sabendo muito bem disso, estudavam muito bem disso, se apropriam desse termo que vem de fora para dentro, não da academia para fora, para instituir de fato a geografia moderna como ela iria se desenvolver, a partir do conceito de paisagem. É o conceito mais caro à geografia moderna que dá sentido a ela como uma ciência. Numa época também começa a se discutir, haver uma competição entre ciências da natureza e ciências ditas não da natureza. Entende? Havia uma necessidade também de uma certa maneira, matematizar o que a geografia queria colocar como disciplina, para poder, na competição da época entre os acadêmicos, as instituições, legitimá-la como ciência. Como aconteceu com a física, com a matemática e por aí vai. Então não é que é geografia da paisagem, é o conceito de paisagem. São diferentes, não sei se eu consegui responder. E aí a gente tem um problema grande no Brasil, que vem, não só no Brasil, né, mas nesse falo no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha e a Rússia desenvolveram bastante discussões na geografia a partir do conceito de paisagem, certo? Que teve a questão da Segunda Guerra Mundial, a França bloqueia então um pouco de conceitos, teorias e todo um avanço científico que havia na disciplina, e vai se apropriar de outros conceitos já desenvolvidos na geografia da consciência, mas estudando região, estudando cultura, e aí vem geografia regional, geografia cultural, e depois geografia da paisagem, que não é um termo utilizado até onde eu sei. Eu não fiz a graduação em geografia, eu fiz só o doutorado. E a primeira, a outra? Do serviço ambiental. Mas tem um outro problema também de deficiência da academia em achar os seus interlocutores para difundir conhecimento na sociedade. Então você tem os economistas, e aí é uma crítica minha. Meus dois melhores amigos são economistas, são professores também já hoje. Mas eles defendem que a economia é uma ciência que dá conta de responder todos os problemas da sociedade, certo? E óbvio que não. A ciência ela sempre é uma parte da realidade, tenta criar, por meio de modelos ou não, aquele fenômeno que ela está instigada a responder. E aí você tem esses conceitos econômicos de criação de mercado. É interessante entender isso da economia também, né? Considerar as externalidades. E acho que essa questão do serviço ambiental vem nessa corrente de pensamento. E aí, como todo bom oportunista que existe em todo mercado, para que o mercado se autorregule, eles estão criando esses serviços ambientais, que geram papéis, que são negociados em ações. Eu acho que é uma ideia positiva, tá jogando um pouquinho mais de sal ali, mas ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem que ser muito bem discutida, não pode ser banalizada. Eu acho que foi banalizado por várias coisas que acontecem no Brasil quando a gente fala de questões ambientais. Né? O que é questão ambiental? Poxa, a gente é tudo. Por que a gente tem que ficar falando de meio ambiente? Enfim, porque existe uma ecologia política por trás. Mas a gente também não vai discutir ecologia política, porque deveria ser discutido nas universidades e nas escolas. Existe uma militância política por trás. A gente tem que saber separar o jogo também.
Para não confundir o que é fazer ciência e o que é fazer ecologia política. Então acho que isso contaminou também o debate dos economistas dos neoclássicos, e aí eu tenho um pouco de desconfiança de entender o que é um serviço ambiental, né? Como você consegue dimensionar a quantidade de serviços ecossistêmicos que uma fração de mata ciliar consegue realmente disponibilizar, né? A gente não consegue nem ter noção de microfauna de solo, de mesofauna de solo. O solo é vivo, não é morto, né? Por mais que os agrônomos muitos considerem como substratos. O senhor entende um pouco a dúvida? É uma questão teórica, mas também do dia a dia. Foi pensado de maneira genuína, importante, houve uma contaminação e chega fora dos mundos da academia já. Mas não é uma questão para se engolir como uma questão dada. É uma questão em processo de discussão. Deveria ser entendida assim, porém já tem papéis sendo negociados hoje no mercado, né? Então eu não posso, os Estados Unidos desmata lá e compra terra aqui para fazer compensação. O Código Florestal foi mudado dessa maneira também, então eu não compenso mais na mesma microbacia. Posso compensar em outro estado que esteja fora da bacia. Pessoal, chegou a adiantar da hora, nós temos que encerrar para entregar no anfiteatro, mas todas as questões serão resolvidas no café. Temos um lanche agora. Eu gostaria que vocês provassem o café de Algaroba, a bebida típica argentina que está sendo servida no café para vocês degustarem. Pessoal, antes de encerrar então, tem um café esperando para vocês, né? A gente teve que postar essa conversa no café, porque a gente fica com perguntas a mais, né? Alguma dúvida que quer bater um papo, esse é o momento da gente bater papo lá fora. Depois de ser uma outra vez, 6 horas aqui, com um dúvida. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que vieram, né, de boa vontade também, aqui conversar com a gente, e a vocês que estão aqui numa tarde meio chuvosa, né? Chover um pouquinho mais. E eu gostaria de chamar o pessoal da REAP, alguns que estão aí, eu quero o Fernando para ajudar, por favor. Ajuda também para entregar. É um mimo, viu, gente? Para vocês que participaram. Cadê a Laura? Laura, por favor. É apenas uma pequena lembrança, um recuerdo para que levem vocês aí para a gente ver, ceder um pouquinho tempo de vocês e compartilhar conosco saberes, né? Importante. Agradecer imensamente pela participação de vocês, que a gente possa ter outros encontros, e também a REAP, os meninos aí do projeto, os alunos que de boa vontade também, de forma voluntária,